Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra e sou reorganizador da mente humana. Estou sempre falando aqui no Instagram Ansiedade Brasil, no Facebook Ansiedade e na página no YouTube Isaac Efraim. E sempre falo de comportamento, então bora falar de comportamento. Eu tenho sido acusado de alguma forma inadequada de fazer um diagnóstico do nosso excelentíssimo presidente da República, a qual eu denomino de mito. Eu acho mais adequado chamá-lo de mito. Mito com M minúsculo, não é? Porque é assim que os seguidores dele o chamam. Obviamente, qualquer colocação que eu faça a respeito não se trata de um diagnóstico profissional, é óbvio, é evidente, é apenas um psiquiatra observando de longe o comportamento de uma figura pública. E eu tento fazer público as minhas percepções a respeito de comportamentos públicos do nosso mito. E vamos embora, porque eu acho que ele tem transtornos psiquiátricos e os apoiadores dele me contestam. Primeiro, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o mito ele tem um fortíssimo quadro de déficit de atenção. O mito ele não tem foco. Se você olha ele nas entrevistas, se você olha ele nas declarações, principalmente se você ficar percebendo ele enquanto alguma outra pessoa está falando, você vê que ele o tempo todo está piscando o olho, ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele de verdade não está conseguindo absorver de forma completa aquilo que está sendo falado, o que caracteriza a falta de foco típica de quem tem déficit de atenção. O déficit de atenção é um transtorno psiquiátrico e é um transtorno neurológico. Traz seríssimas consequências para a pessoa, dependendo do nível que ela tem, mas basicamente traz a incapacidade de organizar de uma forma adequada projetos e estruturas. Portanto, não é de se estranhar que quando você olha o governo do mito, não há nenhum projeto e nenhuma estrutura consistente. Ele não tem culpa, mas ele tem déficit de atenção e isso é um transtorno psiquiátrico sem sombra de dúvida. Outra coisa, o mito ele sempre precisa de um inimigo. Você pode perceber que os inimigos vão mudando o tempo todo à medida que vão sendo abatidos, à medida que vão perdendo um pouco o foco, né, ou vão deixando de ter importância, mas eles precisam sempre ser substituídos. O mito ele tem uma necessidade do atrito. A Andréa Sadi, uma repórter inteligente da Globo News, já percebeu isso, não se dá conta que isso se trata de um transtorno psiquiátrico. Eu já falei isso em outro vídeo, é o transtorno desafiador de oposição. Ele se alimenta do atrito, ele tem vibração através do atrito. Isso é um transtorno psiquiátrico. Não é dos mais graves, mas para alguém que dirige um país da nossa dimensão, da nossa magnitude, com a quantidade de problemas que tem, isso é uma questão muito séria. Basta você contrariá-lo para imediatamente ele entrar num estado de exaltação, num estado de agressividade, e aí vem o terceiro sintoma que eu percebo. Ele entra num quadro que não é exatamente um quadro delirante, mas ele entra num transtorno persecutório. Ele imagina que você, no seu movimento, está querendo tirar ele do poder. Você está querendo destruir ele. Ele vê a contrariedade, o movimento que se opõe à ideia dele, como um movimento de um inimigo a ser destruído. Isso configura, assim, embora não de forma delirante, num pensamento paranoide, muito típico de quem tem um transtorno de oposição desafiador, muito típico de pessoas que têm alguns tipos de quadro de déficit de atenção. Se você me perguntar, enquanto perito, se isso é o suficiente para interditá-lo como pessoa civil, a resposta é definitivamente não.
mas de que ele tem, sem questionamento algum, e é só você perceber os sintomas dele, não adianta você brigar comigo. Se você perceber nos sintomas dele que isso contamina a forma dele lidar com a vida e com o mundo, você vai perceber que ele tem uma forte distorção da realidade e uma profunda inadequação ou inadaptação ou incapacidade de fazer a gestão de qualquer projeto que demande um pouco mais de elaboração. Até inteligente em termos de matemática, mais de aritmética do que de matemática, mas com uma visão muito superficial, distorcida do que é a realidade. Em suma, não me parece que o mito tenha capacidade de ser um presidente da República. Me parece sim que boa parte dos problemas estruturais que nós estamos vivendo no país hoje, ainda mais no momento de combate à pandemia, de que ele seja a pessoa adequada para estar fazendo isso. Acho mais, acho que o movimento dele em busca de oposição faz com que ele seja uma pessoa autodestrutiva. Ele só vai parar, ele só vai acalmar a hora que ele estiver no buraco. E ele vai cavocar isso até não poder mais instintivamente, não por culpa dele, não por premeditação dele. E vai nos levar junto, infelizmente. Eu não sou dono da verdade, você pode me xingar, você pode me contestar, você pode até dizer que eu estou errado. Ah, tem outra coisa também, são os sintomas psicopáticos que ele tem, da falta de empatia, da ausência do sentimento de culpa, do tirar prazer do escárnio, que são características do psicopata. Bom, falei muito. Pode brigar comigo, pode me contestar, pode me xingar, é teu direito. Isso é apenas o ponto de vista de uma pessoa que trabalha há mais de 40 anos com comportamento humano, que é um profissional razoavelmente bem sucedido, por conta de ter bom conhecimento psiquiátrico, falando a respeito de uma figura pública. Ok? Não fiquem chateados comigo, apoiadores do mito, procurem abrir os olhos. Grande abraço.